Depois de uma sessão de teatro, um grupo de pessoas descobre que o ônibus que os levaria de volta para casa está trancado e sem motorista. De repente, eles estão assim como perdidos na noite de São Paulo. O que você faria? Uma Noite em Sampa é o novo filme do diretor Hugo Giorgetti, que está aqui com a gente, ao lado da atriz Suzana Alves, que participa do filme. Boa noite, tudo bem? Tudo bem. Obrigado. Eu estou aqui pensando na pergunta que eu passei para o telespectador, mas aí, se você é uma pessoa calma, você diria assim, bom, o motorista não tá, eu vou e espero ele chegar, tá tudo certo. Mas parece que não é isso que acontece, né, Hugo? Ou então você daria 2 quadras e tomaria um táxi. Tomaria um táxi. Ou as outras 2 quadras, sentaria no bar e tomaria uma cerveja, não é? O problema é o seguinte, quando essas pessoas se veem sós, num determinado lugar, à noite de São Paulo, começa a passar entre eles uma série de informações que vai transformando uma coisa num terror. Porque todas as pessoas literalmente estão apavoradas nessa cidade. Quer elas confessem, quer não. E mais, a maioria dos temores são de medos imaginários. No fundo, muita coisa não acontece. Quase nada acontece. Quase nada. A verdade é essa. É dos nossos temores, dessas ansiedades que vão sendo construídas, né? Isso. As informações que a gente tem vão construindo um mundo irreal e que paralisa. O filme é sobre um medo que paralisa. É um medo tão difuso e tão irracional que você não consegue fazer nada. Você fica ali esperando que alguma coisa resolva um problema trivial, porque no fundo é um problema banal, não é? E só que aí as tensões começam a ficar elevadas. Vocês querem um pouquinho? Querem ver como é que é esse clima? A gente tem uma amostra para vocês. É o seguinte, aqui é São Paulo, já é quase 1 da manhã, a gente tá quase no centro da cidade. Alguém vai passar aqui, carro de polícia, sei lá, um táxi. Deve ter prédio aqui do lado, a gente pode pedir ajuda. Nós estamos com problemas no ônibus aqui em frente. Eu imaginei que o senhor talvez pudesse fazer alguma coisa. Ai, olha, é justamente o que você descreveu. Suzana, a sua personagem no filme também tá, como todos os outros, amedrontada. Também. Tá paralisada. Também. Ela é um pouco diferente, né? Assim, a cultura dela, a classe social dela é um pouco diferente da história da... Eu sinto, assim, né? Ela tem outros medos, assim. Mas ela tem coisas do passado dela que ela não quer que aquelas mulheres da socialite, aquelas mulheres mais sofisticadas saibam. Então ela se sente que as pessoas estão com preconceito com ela. Então ela já fica ali incomodada porque o jeito que ela está se vestindo, a roupa dela, talvez não aquelas mulheres descubram ou que elas percebam que eu não vim do mesmo lugar que elas. Então tem algumas coisas, isso assim, tudo no meu imaginário, tá? Isso tudo que eu tô revelando é algo da personagem mesmo. E as personagens, no final das contas, por causa desse gatilho, né, que é esse acontecimento, acaba transformando ali numa poção, num caldeirão de ansiedade, né, gente? Todo mundo, não é só a revelação do medo em relação à cidade, mas dos medos de cada um deles. São personagens, cada um tem o seu próprio medo particular, né? Na verdade, e expressa de alguma forma. São personagens, não é um tratado de sociologia. Ela descreveu muito bem o personagem dela. É um personagem que está ali, mas talvez esteja disfarçada, não devia estar ali no fundo. Então começa assim, ela também medos imaginários, provavelmente ninguém está ligando para ela. Mas nem ela já tão vendo. Nem tão vendo. Perceberam que ela está lá. Mas cria, né? Ela fica o tempo todo, um filme inteiro, incomodada. Foram 11 noites, 11 madrugadas, uma locação só. E a ação é a ação que se passa ali. Tudo se passa ali. Tem uma pessoa que vai embora. Hugo, já falou? Não, o filme não é de suspense. Uma pessoa vai embora, mas fica todo mundo ali. Mas você vai entender claramente por que ela vai embora. É interessante. Não é embora porque ela tem uma iniciativa que as outras não têm. É por uma outra razão. E também tem algo diferente nesse filme, que algumas personagens são manequins.
Não é verdade. Não é? Não, eles são atores. Ai, meu Deus, desculpa. São atores mudos. Tá ofendendo os nossos colegas de trabalho. Eu acho que, sabe, uma jornalista cultural precisa respeitar, né? Por São favor. atores mudos ali. Na verdade, eles são manequins. Mas eles são manequins que são tratados pelos outros atores como se fossem atores. Então, você tem um casal em que o marido é manequim, mas a mulher não é uma atriz. E ela fala com o cara. Ele não responde, mas quantas vezes você já viu isso acontecer na vida? Muitas vezes, muitas vezes. Entre casais, sobretudo, né? Então, é isso. Tem esses manequins, não é uma brincadeira. Eles são manequins representando gente. E, no fim, você vai ver o que acontece com esses manequins e as pessoas. E não é só porque o manequim, ele... Às vezes, ele comanda... Ele é o controlador do relacionamento, do que está vivo e que está falando. Não é um e, às símbolo. Vezes, não é só porque... Exato, não é só simbólico. Ele representa, dependendo do diálogo e da história de cada um dos atores, casado com um boneco ou boneco... Enfim, ele passa pela história de cada um, você entende a personalidade tanto do manequim quanto do vivo, né? Do ator. Mas ele dá um negócio legal, ele dá assim, interessante. ele tira um pouco o filme do realismo absoluto. Não é Entendi. o realismo italiano, é um filme que tem um pouco mais de... um pouco mais, não, o realismo italiano é perfeito. Ele é um pouco diferente disso, ele tem um pouco de fábula. Né? Eu acho que desequilibra um pouco essa coisa que parece que você pode pensar que é uma reportagem, ou pode se aproximar da reportagem. Olha, o documento é esse. Os manequins dão uma jogada que eu acho interessante. Claro. E esteticamente é lindo também. Né? Olha aí, também. Assim, fora todo... Você tem um trabalho assim de escolher os atores muito, muito sério ali para o seu filme e escolhe todos eles, assim, né? Eu gosto muito. Principalmente o pessoal de teatro, que vem com o rigor do teatro, né? O teatro é uma coisa xiita, você tem que trabalhar, entendeu? Então, eu me dou muito bem com atores de teatro, eu vou muito mais a teatro que a cinema, do por que exemplo. cinema. Olha só, a gente está vendo aí o making off de um dia aí nesse set de filmagens em frente ao Teatro Ruth Escobar, no centro de São Paulo, quando vocês estavam fazendo as filmagens. Olha o frio! Que ótimo! Bom, aí você diz assim, porque eu gosto dos atores do teatro, mas, gente, apesar de se passar num lugar só, de você ter um drama de personagens, é cinema, né? Olha aqui, é o seguinte, entrou câmera, é cinema. Acabou. A diferença de cinema e teatro é a câmera. Se não tem câmera é teatro, se tem câmera é cinema, não tem como. Pronto, aí a gente não vamos avançar nessa discussão. Escolher essa história, esse roteiro, parte também do que você quer falar, mas você pensa também na forma de produzir, essa é uma boa forma de produzir. Sem dúvida. Na hora de você escrever, você pensa assim, o que eu posso fazer, o que eu posso realizar, o que eu tenho... Não tenha dúvida. Né? Você está absolutamente certo. Esse é um filme destinado a ser barato. Você quer ter problemas de dinheiro e tal? Faça um filme com muito deslocamento de equipe. Daí você vai ter problemas. Claro. De imprevistos, de um que atrasa, o trânsito, não sei o quê. Quando você concentra num lugar só, você minimiza completamente custos. A gente tinha um problema que seria um problema se chovesse, que é grave. Mas não tendo isso, você está confinado naquele lugar. Não tem imprevistos, não tem... Então, a gente tinha ensaiado antes, lembra? Então, chega lá tudo, senão não dá para fazer em 10 noites, 15, 11 noites. Não dá para fazer. Não dá. Suzana, é o terceiro trabalho com o Hugo ou tem mais? A gente contou logo 3, Boleiros 2, Aí um telefilme, trabalho. Né, que foi A Cidade Imaginária, né? Aqui. E esse terceiro trabalho. E o Boleiros 2. E Boleiros 2, né? Foi o primeiro trabalho que eu fiz com o Hugo. E depois do Bem Já Nascer tem mais, será? Amém, com certeza. Logo a gente torce muito. Porque... Você tem essa parceria muito com atores que você chama muitas vezes? Os atores ficam te procurando? Tendo. Como é que você... Vamos exemplificar com o caso de vocês. Sim, eu acho que... Se eu gosto de um ator,
Por que não chamar? Ele vai me resolver um problema. Eu acho que ele vai me resolver o problema. E eu acho também que o cinema é uma coisa que envolve muita parceria, muita amizade, muita colaboração pessoal. Você tem que gostar do diretor, o diretor tem que gostar do ator, senão aparece na tela. Essas coisas aparecem na tela. Nesse filme, se aparecer a alegria com a qual a gente fez o filme, que foi enorme, nós nos divertimos muito, né? Tá ótimo, maravilha. Pode ser que não apareça, né? Vai saber. Você em casa que vai saber se vai aparecer ou não. A gente acha que aparece. Hugo Giorgetti, muito obrigada. Boa estreia. O filme vai entrar em cartaz, entra em cartaz amanhã nos cinemas. Mais um filme seu que a gente acompanha sempre de perto. Dia 26 Dia 26 é quinta-feira. Quinta-feira, é depois de amanhã. Isso. Fechado. Muito obrigado. Obrigada a vocês, viu? Foi um prazer.